No nome das palmas de suas mãos a eternidade não possui apagar. Gravado em seu coração permanece com marcas de graças impagáveis. Fecho aspas. Estou seguro que não me amaria durante tanto tempo para logo depois deixar-me de fazê-lo. Se ele tivesse a intenção de cansar de mim, já o teria feito há muito tempo. Se não tivesse me amado com amor tão profundo como o inferno e tão inexpressável como a tumba, se não tivesse dado todo o seu tempo, todo o seu coração, estou seguro que já teria me abandonado há muito tempo. Ele sabia que eu seria, e ele teve muito tempo para considerar isso, mas eu sou seu eleito, e isso é definitivo. E apesar de indigno como sou, não é me dado resmungar. Se ele está contente comigo, porém, ele está contente comigo. Deve estar satisfeito comigo, pois ele me conheceu o suficiente para conhecer minhas falhas. Ele me conheceu antes que eu me conhecesse. Sim, ele me conheceu antes que eu existisse. Antes que meus membros fossem formados, foram escritos em seu livro, abre aspas. Os teus olhos viram a minha matéria ainda perfeita, e no teu livro todos os meus membros ainda foram escritos, os quais eram continuamente formados, quando nem ainda nenhum deles tinha feito. Salmo 139:16. Seus olhos de afeto focaram nesses membros. Ele sabia que mais eu ia me importar com eles, e no entanto tem seguido amando-me. Abre aspas, seu amor tem tempos passados. Me impede de pensar que me deixaria até o fim em problemas que me afogam. Fecho aspas. Não, já que, abre aspas, saídas que têm sido desde os tempos antigos, desde a eternidade. Fecho aspas. Em segundo lugar, cremos que Cristo tem saído desde tempos remotos aos homens que tal forma que os homens o viram. Não me deterei para dizer-lhe que foi Jesus quem passeava no jardim do Éden ao ar livre, pois seus deleites estavam com os filhos dos homens. Nem vou me demorar assinalando-lhe todas as diversas maneiras em que Cristo saiu em seu povo na forma de anjo do pacto, o cordeiro pascual, a serpente de bronze, a sarça ardente e outros 10.000 tipos com os quais a história sagrada está tão repleta. Porém, prefiro mostrar-lhe 4 ocasiões específicas quando Jesus Cristo, nosso Senhor, apareceu na terra como homem, antes de sua grandiosa encarnação para a nossa salvação. E primeiro rogo que nos dirijamos ao capítulo 18 de Gênesis, onde Jesus Cristo apareceu a Abraão, de que lemos o seguinte, abre aspas, e o Senhor apareceu a eles na planície de Mare, e ele sentou-se à porta de tenda no calor do dia. E ele elevou seus olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam em pé com ele. E quando ele os viu, ele correu da porta da tenda para encontrá-los e se curvou em direção à terra e disse, meu Senhor, se agora eu encontrei favor aos teus olhos, suplico que não passes de teu servo. Fecho aspas. Gênesis 18, do 1 ao 3. Porém, antes, quem se inclinou? Abraão disse, Senhor, só há um deles. Havia um homem no meio deles mais eminente devido à sua glória, pois se tratava do Deus-homem, que é Cristo. Os outros 2 eram anjos criados, que tinham assumido a aparência de homem temporariamente. Mas esse era o homem Jesus, abre aspas, e disse, meu Senhor, se agora eu encontrei favor aos teus olhos, suplico que não passes de teu servo. Pegue um pouco de água, peço-vos, e lavai os vossos pés e descansai debaixo da árvore. Fecho aspas. Gênesis 18, do 3 ao 4. Notaram que esse homem majestoso, essa pessoa gloriosa, se deteve para falar com Abraão? No versículo 22 é dito, abre aspas, e os homens voltaram as suas faces dali e foram em direção a Sodoma, mas Abraão ainda estava em pé diante do Senhor. Fecho aspas. Observaram que esse homem, o Senhor, manteve uma doce comunhão com Abraão e permitiu-lhe interceder pela cidade que estava a ponto de destruir, estava possibilitavelmente como um homem. De tal forma que quando caminhou nas ruas da Judéia não era a primeira vez que ele era um homem. Já o tinha sido antes, abre aspas, na planície de Mare, no calor do dia, fecho aspas. Na outro exemplo, sua aparição a Jacó, que temos registrado em Gênesis 32, verso 24, toda a sua família tinha partido, abre aspas, e Jacó foi deixado só, e ali lutou com ele um homem até o romper do dia. E quando a este viu que não prevaleceria contra ele, tocou a junta de sua coxa, e se desconjuntou a junta de sua coxa enquanto lutava com ele. E ele disse, deixe-me ir, pois o dia já rompe. E ele disse, eu não me deixarei ir, a não ser que me abençoes. E ele disse, qual é o teu nome? Jacó. Disse
ele. E disse-lhe: teu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque como um príncipe tu tens poder com Deus e com homens e prevaleceste. Gênesis 32, verso 24 ao 28. Esse era um homem, e no entanto era Deus, abre aspas, porque como príncipe tu tens poder com Deus e com homens, e prevaleceste, fecho aspas. E Jacó sabia que esse homem era Deus, pois disse no verso 30, abre aspas, pois eu tenho visto Deus face a face, e a minha vida foi preservada, fecho aspas. Encontrarão outro exemplo no livro de Josué, quando Josué atravessou a baixa corrente do Jordão e entrou na terra prometida, e estava a ponto de tirar fora os cananeus. Veja só, esse poderoso homem Deus apareceu a ele. Em Josué, capítulo 5, verso 13, lemos, abre aspas, e sucedeu que quando Josué estava próximo de Jericó, levantou-se os olhos e olhou, e eis que ali havia um homem que se lhe opunha com a sua espada desembainhada em sua mão, e Josué foi até ele e disse, és tu por nós ou pelos nossos adversários? E Josué viu imediatamente que havia divindade nele, pois, abre aspas, e Josué caiu com sua face em terra e adorou e disse, o que diz o meu senhor ao seu servo? Fecho aspas. Agora, se esse tal tivesse sido um anjo criado, teria repreendido Josué dizendo, hashtag, entre aspas, sou um servo como tu, fecho aspas. Mas não, abre aspas, e o capitão do exército do Senhor disse a Josué, desata o teu calçado do teu pé, pois o lugar sobre tu estás é santo. E Josué assim o fez. Josué 5:15. Outro exemplo notável é o que está registrado no 3º capítulo do livro de Daniel, onde lemos a história de quando Sadraque, Mesaque e Abednego são lançados no meio de um forno de fogo ardente, e como tinham aquecido mais ainda, e como a chama do fogo matou os que a tinha acalentado. Subitamente o rei perguntou aos seus companheiros, abre aspas, então o rei Nabucodonosor ficou espantado e levantou-se apressadamente e falou e disse aos seus conselheiros, não lancemos nós 3 homens atados ao meio do fogo? Eles responderam e disseram ao rei, verdade, ó rei. Respondeu eles, eis que eu vejo 4 homens soltos caminhando no meio do fogo, e eles não têm ferimento, e a forma do 4 é semelhante ao Filho de Deus. Fecho aspas, Daniel capítulo 3, verso 24 ao 25. Como Nabucodonosor poderia saber disso? Só porque tinha algo de tão nobre e majestoso na forma que esse maravilhoso homem se comportava, e uma terrível influência o circuncidava que maravilhosamente quebrou os dentes consumidores dessa chama devoradora e destruidora, de tal forma que nem mesmo podia chamuscar os filhos de Deus. Nabucodonosor reconheceu sua humildade, sua humanidade. Não disse, abre aspas, vejo as 3 homens e a um anjo, fecho aspas, meio do fogo, e eles não têm ferimento, e a forma do 4 é semelhante ao Filho de Deus, fecho aspas. Vem então o que significa que suas saídas são desde os dias da eternidade, fecho aspas. Observem aqui por um momento que cada um desses 4 ocorrências sucederam aos santos quando eles estavam envolvidos em deveres muito eminentes, ou quando estavam ao ponto de se envolver nele. Jesus Cristo não aparece aos seus santos cada dia. Ele não veio ver Jacó até que não estivesse em aflição. Ele não visitou Josué antes que estivesse a ponto de se meter em uma guerra santa. Somente em condições extraordinárias que Cristo assim se manifestou ao seu povo. Quando Abraão intercedeu por Sodoma, Jesus estava com ele, pois um dos empregados mais elevados e mais nobres de um cristão é esse da intercessão, e é quando ele está ocupado dessa maneira que terá a probabilidade de obter uma visão de Cristo. Jacó estava envolvido em lutar, e essa é uma parte de dever de cristão, que alguns de vocês nunca experimentaram, consequentemente vocês não têm muitas visitas de Jesus. Foi quando Josué estava exercitando a valência que o Senhor se encontrou com ele. O mesmo foi com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles encontravam-se nos lugares altos de perseguição devido ao apego ao dever. Quando ele veio a eles e lhe disse, estarei com vocês, passando através do fogo. Há certos lugares especiais nos quais devemos entrar para encontrarmos com o Senhor. Devemos entrar em grandes problemas, como Jacó. Devemos estar em meio de grande trabalho, como Josué. Devemos ter uma grande fé de intercessão, como Abraão. Devemos estar firmes no desempenho de um dever, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Do contrário, não o conheceremos, abre aspas, cuja saída tem sido desde os tempos antigos, desde a eternidade, fecho aspas. Ou se o conhecemos, não
seremos capazes de compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a profundidade e a altura. Efésios 13:18. Doce Senhor Jesus, Tu cujas saídas foram desde o início, desde os dias da eternidade. Tu que todavia não abandonou tuas saídas, ó, que saísse hoje para animar os desanimados, para ajudar o cansado, para sarar nossas feridas, para consolar nossas aflições. Saia, lhe suplico, para conquistar os pecadores, para subjugar corações endurecidos, para romper as portas de ferro de seus pecados e fazer delas pedaços. Ó Jesus, saia. E quando saias, vem a mim. Sou um pecador endurecido, vem a mim. Eu necessito de ti. Abre aspas. Ó, que tua graça subjugue meu coração. Quer ser levado triunfante também. Um cativo voluntário de meu Senhor, para cantar as honras de tua palavra. Pobre pecador, Cristo não tem deixado de sair, e quando sai, lembre, ele vai a Belém. Você tem uma Belém em seu coração? E é pequeno? Então ele sairá para você. Vá para casa e busque por meio de uma oração sincera. Se tiver sido levado a chorar por causa do pecado e se sente muito pequenino, suas saídas são desde o princípio, e ele está saindo agora. Ele virá à sua velha e pobre casa. Ele virá ao teu pobre coração infeliz. Ele virá ainda que estejas na pobreza e coberto de farrapos. Ainda que estejas desamparado, atormentado e aflito, ele virá, pois suas saídas têm sido desde o princípio, desde os dias da eternidade. Confia nele, e ele sairá e habitará em teu coração por toda a eternidade.